pode assistir a gravação sem problema nenhum. Bom dia, então, pessoal, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos aqui, né? A gente já estava conversando, não é a melhor situação do mundo da aula ensino remoto, mas pelo menos a gente hoje, em termos de tecnologia, tem essa possibilidade, e a Uniandrade nos deu essa possibilidade, através do Google Meet, de a gente trabalhar as lives, gravar as lives, e estar à disposição de vocês sem problema nenhum. Vocês sabem que também os professores podem resolver dúvidas, se por acaso eu me coloco à disposição totalmente. Se por acaso vocês tiverem dúvida fora do horário de aula, podem mandar um e-mail para a gente sem problema nenhum, ou fale com o professor, né? Eu até prefiro e-mail, mas tem esses dois canais, onde vocês podem entrar em contato conosco sem problema algum, tá? Tirar dúvidas. Bom, então hoje a gente tem dois assuntos para serem tratados. Rapidamente eu quero falar do primeiro assunto, que é o nosso trabalho, né? A gente tem que dar duas notas, obrigatoriamente. Uma nota é a prova que vocês vão ter. A prova de vocês vai ser na semana 10, acho que seria o equivalente à aula do dia 5 de outubro, né? Então daqui a um mês é a nossa primeira prova já, por incrível que pareça. Passa rápido o tempo, né? Já estamos na quinta semana. Vamos ter um feriado na semana que vem, segunda e terça, mas o tempo está passando bem rápido, principalmente quando a gente gosta daquilo que faz, né? E eu vou dar um trabalho para vocês. Vocês vão me entregar o trabalho na semana... perdão. Eu peguei aqui minha cola errada, pessoal. A prova de vocês é na semana 9, 1º de outubro. Perdão. Eu peguei a cola errada porque eu tenho a turma de análise ambiental à noite, que é na segunda-feira, tá? Então, a prova de vocês, no caso, vai ser na semana 9, tá? Que é o equivalente à aula do dia 1º de outubro, tá? Eu vou passar um trabalho para vocês, que vai ser entregue até dia 24 de setembro, na nossa aula anterior à prova, tá? Nessa aula a gente também vai ter uma parte do assunto e uma parte de revisão, além da entrega do trabalho. Então, isso equivale à semana 8. Atenção, até falem para os colegas de vocês. O trabalho já está disponível na semana 8. Eu fiz aqui um doc que eu vou mostrar agora para vocês, e este doc já está lá no material do professor na semana 8. Então, eu vou compartilhar aqui para vocês, com vocês, como que vai ser o nosso trabalho, e daí eu quero discutir com vocês detalhes do nosso trabalho. Pessoal, alguém pode abrir o microfone e dizer se está conseguindo enxergar o nosso doc aqui, o nosso documento em Word? Dá para enxergar sim. Ótimo. Então, pessoal, este documento que eu estou apresentando aqui agora, nesse momento, já está na semana 8 para vocês, tá? 8. Então, esse é o nosso trabalho da disciplina de análise ambiental, primeiro bimestre, segundo semestre de 2020. Gente, o tema é o uso de bioensaios na determinação da qualidade da água potável, tá? Este era a aula prática que eu queria dar para vocês nesse primeiro bimestre. Então, a gente ia ali no Rio Barigui, fazer coleta, levar para o laboratório e fazer bioensaios com semente de alface, tá? Eu espero ferrenhamente, torço todos os dias, para que a gente volte no máximo em novembro e a gente possa dar essa aula prática. Mas, por enquanto, a gente, infelizmente, não pode estar no laboratório juntos, né? Então, eu quero fazer um trabalho relacionado a essa aula prática. O uso de bioensaios na determinação da qualidade da água potável. O que eu quero? Eu quero que vocês falem um pouco de ecotoxicologia, bioensaios, qualidade da água e daí bioensaios e qualidade da água, tá?
O trabalho é em equipe com no máximo 4 integrantes. Pode ter um integrante só, pode ter 2 integrantes, pode ter 3 integrantes, pode ter 4 alunos, 5, não pode mais. 6, não pode. No máximo 4. Então, se alguém quiser fazer o trabalho sozinho ou em dupla, não tem problema, tá? Mas quando vocês forem postar lá no AVA o trabalho, só um da equipe precisa postar. Não precisam todos. É claro que tem que constar o nome de todos no trabalho, tá? A turma de quinta-feira de manhã, atenção, é o mesmo trabalho para a turma da noite e da manhã, mas tomem cuidado, já vou falar, dar uma advertência daqui a pouquinho. A turma de quinta-feira de manhã tem que entregar até o dia 24 de setembro, às 23 horas e 59 minutos, lá no AVA, na 8ª semana. Entrem na 8ª semana. No final da 8ª semana, lá embaixo, tem uma aba chamada Tarefa, Atividade Avaliativa, e daí vocês vão poder anexar o arquivo de vocês. Lembrando que o AVA só aceita até 20 megas, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com o tamanho do nosso arquivo, tá bom? Isso está na 8ª semana. Este doc já está na 8ª semana lá em cima, no material do professor. Este daqui que eu estou mostrando para vocês. Pessoal, vocês já me conhecem. Não vai ter prorrogação. Vocês têm 3 semanas para fazer o trabalho, inclusive agora um feriadão, né? Olha lá, vamos trabalhar no feriado, gente. Vamos lá, vontade. Eu, se fosse vocês, fazia o trabalho com antecedência e tentava entregar com antecedência. Não deixaria para o dia 24 de setembro, às 23 horas e 55 minutos. Não. Vai que acontece alguma coisa, cai a internet, cai a luz, o sistema está afogado, sei lá o quê. Então, tentem fazer com antecedência o trabalho. Qual deve ser a estrutura do trabalho? Pessoal, vocês vão fazer TCC ano que vem. Então, a gente deve começar já a trabalhar, a pensar, a tomar cuidado com essas coisas. A estrutura vai ser da ABNT, e daí eu até sugiro um site, que não é o site da ABNT, é um outro, que dá umas dicas bem legais. Tem que ter os elementos pré-textuais, somente os obrigatórios desses, né? Capa, contracapa, sumário, etc. Os elementos textuais, que é a introdução, o desenvolvimento, que é o trabalho propriamente dito, conclusão, lembrando que a conclusão é de vocês, tá? E, obviamente, a lista de referências atrás, no final lá, né? Como que vai ser feita a avaliação? Olha como o professor Klaus é detalhista, olha só, gente. O trabalho vale até 4 pontos na média bimestral, né? E a prova vale até 6 pontos. E eu vou dividir esses 4 pontos em 3 itens. O primeiro item, que vale até 3, é profundidade, relevância, adequação. É a parte técnica científica do trabalho, né? A relação com o objetivo da disciplina, do trabalho, abordagem de conceitos teóricos, resultados demonstrados, conclusão, a bibliografia que você utilizou e tudo isso daí. É a parte técnica científica do trabalho. Mas atenção, seguir as normas da ABNT vale até meio ponto. Então, aquela estrutura que eu sugeri um pouco acima, bem como normas de formatação. Margem, parágrafo, letra, tamanho de letra, a citação no meio do texto, como que se as referências, a lista de referências está formatada de forma correta e tudo mais. Pessoal, lembrem-se que vocês já estão quase se formando. Vocês têm que começar a cultivar essas coisas de forma mais intensa, tá? E, finalmente, ali na avaliação, olha só que chato.
Esse professor Klaus é um chato de galocha, né? Não, olha, é muito importante. Pessoal, o uso correto do idioma português vale até meio ponto, quer dizer, vocês começam com meio, e daí, à medida que eu vou encontrando erros, eu vou tirando pontuação. Erros de concordância, digitação, ortografia. Atenção, pessoal, olha lá, vocês hoje têm um instrumento muito bom no próprio Word, no software de edição de texto, que é correção de ortografia, correção de gramática, etc. Então, acionem aquilo. Gente, vocês precisam tomar cuidado. Essa semana eu recebi do EAD uma observação de um aluno que, gente, foi triste, assim, assassinou o português totalmente. Um texto sem vírgula, sem ponto, com vários erros de concordância, de ortografia, né? É complicado isso, é complicado. E vocês vão fazer laudos, pessoal. Vocês vão escrever trabalhos, vocês precisam cultivar bastante o idioma português. Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo, vocês vão ganhar, vão fazer a BNT, português correto, já tem um ponto no trabalho. Vamos lá, vamos pensar bem nisso, é importante para vocês, tá? Não é só uma exigência, uma chatice do professor Klaus, não. É importante, isso ajuda vocês a crescerem e se mostrarem cada vez profissionais melhores. Isso que é legal, isso que é importante, pessoal, tá bom? Um profissional não faz só com conhecimento na área, é um conjunto inteiro. Como ele se mostra, como ele escreve, como ele pensa, como ele raciocina, tá? Lembrem-se disso na vida profissional de vocês. Atenção, 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 atenção. Em caso de plágio com um texto já existente, por exemplo, na internet, a equipe terá nota zero. Em caso de cópia entre duas ou mais equipes, todas as equipes envolvidas terão nota zero. Gente, plágio é um negócio muito sério. Eu sempre dou exemplo da ministra da Educação da Alemanha, sob o governo da Angela Merkel, que pegaram plágio na tese de doutorado dela, que ela tinha feito 20 anos antes. Perdeu o cargo e perdeu o título de doutora. Tá, gente? O negócio é muito sério, é muito sério. Inclusive, claro que nós não vamos fazer isso, né? Mas pelo MEC, tem instruções do Ministério da Educação que, dependendo do caso de plágio, o aluno pode ser expulso e deve ser aberto um processo criminal, porque plágio é crime. Eu, Klaus, não vou fazer isso com vocês, óbvio que não, não tem, eu não vejo nexo. Inclusive está gravando aqui, viu? Eu assumo que eu falo. Mas a nota zero vai ser nota zero, tá? A gente tem que tomar cuidado. Então façam paráfrases, né? Vocês pegam um trabalho, vocês citam o autor, mas não copiando ao pé da letra. Para copiar ao pé da letra, né, que se chama em latim ipsis literis, copiar ao pé da letra tem maneiras de você indicar, né? Você coloca entre aspas, em parágrafo do meio para o final, né, parágrafo separado e assim por diante. Pessoal, qualquer ponto aqui não tratado, vocês devem trazer para mim e será resolvido diretamente por mim em uma decisão, após uma conversa com cada aluno, com cada equipe que tiver esse problema, após uma conversa, eu vou decidir unilateralmente. Pessoal, tem outra coisa, acho que vocês não estão mais passando por isso, mas volte e meia a gente vê, professor, tal aluno não fez nada no trabalho, tal aluno não participou, tira o nome dele. Eu quero que vocês pensem bem antes de entregar o trabalho, tá? Isso é uma decisão de cada equipe, não é uma decisão minha. A partir do momento que o trabalho está entregue com 4 alunos listados, eu vou considerar a nota para os 4 alunos, tá certo? A decisão de tirar um aluno da equipe ou não deve ser feita antes da entrega do trabalho, tá? Nem que vocês vão lá 2 minutos antes de postar o trabalho, vocês tiram o nome do colega que porventura não fez nada.
Pessoal, se vocês tiverem dúvidas durante os dias aí até a entrega sobre como fazer o trabalho e tal, podem entrar em contato comigo. A única coisa que eu não farei é corrigir o trabalho, porque senão eu vou estarei sendo injusto com os colegas. Mas eu posso dar dicas. Olha, escreva mais sobre isso, escreva mais sobre aquilo. Tome cuidado com o português, olha as normas da BNT. Então, isso eu posso dar dicas sem problema algum, vocês sabem que eu estou à disposição de vocês, tá? Então, o tema é o uso de bioensaios na determinação da qualidade da água potável. Lembrem-se que um trabalho vai sempre do mais geral para o mais específico. E o mais específico é o próprio tema aqui que vocês têm para fazer o trabalho. Pessoal, tem alguém aí ainda na minha aula? Vocês estão na minha aula, gente? E eu acho que não. Alguma dúvida? Algum problema quanto ao trabalho? Ele já está à disposição de vocês lá na semana 8, tá bom, gente? Então, nenhuma dúvida por enquanto. Ótimo, Solange. Tá tranquilo, Camila? Que bom. Eu ainda, nenhuma dúvida, Felipe, é ótimo, mas vocês podem entrar em contato se tiverem dúvida ao longo das semanas, tá? Sem problema algum. Eu ainda preferia que vocês falassem, gente, mas tudo bem, vamos lá. Professor antigo é assim, chato, né? Precisa dos alunos, do calor dos alunos, ainda, mas vamos lá. Semana passada a gente já começou o assunto qualidade da água e a gente viu os diferentes usos de água. Uma coisa muito importante, pessoal, que vocês têm que guardar é que dependendo do uso que a gente vai dar àquela água, a gente precisa ter uma água com uma certa qualidade. Então eu vou fazer uma análise para a água de um uso, eu vou fazer um tipo de análise, para outro uso, eu vou fazer outro tipo de análise, né? E isso a própria legislação brasileira ela já fala, ela já deixa bem claro como deve ser em relação às suas características químicas, físicas, biológicas, como deve ser a água para cada tipo de uso, tá? Então, quando a gente vai fazer análise ambiental, no caso do compartimento hidrosfera, água, a gente precisa, em primeiro lugar, ver qual é o uso que vai ser dado para aquela água. Isso a gente viu lá passado. E daí, a partir do uso, a gente vai ver o que a legislação fala, o que a legislação exige de nós que fazemos análise ambiental. E daí a gente vai, a partir da legislação, determinar quais são as análises que a gente vai fazer, tá? E daí, a aula que vem, a gente vai ver as análises propriamente ditas, tá? Então, vocês vão ver que quando a gente faz análise, tanto da água, do solo, do ar, etc., a gente usa basicamente aqueles princípios de microbiologia que a gente já viu, os princípios de química que a gente já viu e etc, tá? Então, ó, a gente vai juntar várias disciplinas diferentes para vocês, para daí a gente determinar como que vamos fazer as análises. Mas assim, sempre, sempre, guardem como um mantra, como algo sagrado que o professor Klaus está falando. Primeiro vocês têm que ver qual vai ser o uso destinado da água, depois consultar a legislação e depois fazer a análise. A partir da análise a gente faz o laudo e o laudo vai ser em função do uso da água e da legislação para aquele uso da água. Estão entendendo por que a gente fala, destrincha dessa maneira dentro dessa disciplina? Porque a análise propriamente dita, e no laboratório, é uma parte da análise ambiental, não é toda a análise ambiental. A análise ambiental é muito maior do que isso. Inclusive, eu posso, como especialista em análise ambiental, eu posso sugerir o que fazer depois com aquele corpo de água, por exemplo, né? O que pode, o que não pode fazer. Eu sou responsável por isso, vocês são responsáveis por isso. Então, análise ambiental não é só laboratório, é ir coletar, etc. Então, quando a gente voltar para as nossas aulas práticas, eu vou lá no rio com vocês, vou coletar água com vocês e vou dar 1 milhão de dicas. Quais são os cuidados para coletar?
quais são os cuidados para levar até o laboratório, e daí quais são os cuidados para fazer as diferentes análises propriamente dito, tá? Por isso que eu acho muito legal a análise ambiental, porque a nossa responsabilidade, o nosso pensamento, o nosso raciocínio, ele não é só laboratório, ele é um monte de coisa que gira em torno de. Então, aumenta muito a nossa responsabilidade, o nosso dever perante a sociedade como especialistas em análise ambiental, tá? Eu acho que isso que atrai bastante a gente trabalhar com análise ambiental. E fora que é um assunto por si só extremamente interessante e importante, porque a gente precisa muito de água. A gente está vendo, né? Apesar da chuva que deu essas semanas atrás, ainda estamos em emergência hídrica, ainda estamos com falta de água. Por exemplo, ontem não tinha água aqui em casa. Eu tenho caixa de água grande, eu tenho água de chuva ainda, eu tenho um depósito de 6 mil litros, que deve ter uns 2 mil ainda de água de chuva. Então, e eu economizo bastante. Os últimos meses, minha família, a gente está economizando muita água, né? Então, é importante que cada um faça a sua parte, a sua tarefa, tá? Então, oi, Cauane, tudo bem com você, Cauane? Tudo certo? O sorriso da Cauane na foto tão bonitinho, né, gente? Assim, puxa, né? Vamos lá, eu quero ver o sorriso de todo mundo aqui, apesar da pandemia, apesar de todos os problemas. Tudo certo, então, Cauane? Ótimo. Eu vou compartilhar, então, com vocês a nossa aula de hoje, e eu quero, principalmente, não se assustem. Não se assustem, tá? Tem 30 slides, mas vocês vão ver que tem algumas dicas e no final eu vou mostrar uma surpresa que o professor Klaus fez para vocês, para ajudar cada vez mais vocês a entender a parte de legislação de qualidade de água. Então vamos lá, eu vou compartilhar, eu vou pedir de novo que daí alguém me fale se está conseguindo ver a minha apresentação. Deixa eu colocar aqui, está entrando. Opa. Vocês estão conseguindo ver meus slides? Alguém pode abrir o microfone e falar, por favor? Alguém abre o microfone e fala para mim se conseguem ver os slides, pessoal? Dá para ver, prof? Ótimo. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. É que eu não estou vendo vocês nem o chat, tá? Eu só estou vendo o slide na minha frente. Bom, vamos lá. Então, a nossa disciplina de análise ambiental. Lembrem-se que estamos na semana 5, então a mesma que está lá no AVA. O assunto de hoje é qualidade de água, parte 2, legislação, né? Pode ser assim, parte 2, o fim do mundo, ou alguma coisa. Não, é legislação. E eu sou o professor Klaus. Vamos lá. Eu falei na aula de legislação que existem diferentes atos normativos, né? Por exemplo, leis ordinárias. E o que determina como nós, no Brasil, vamos nos comportar perante os recursos hídricos, perante água, é a Lei 9433 de 1997. E ela é tão importante, ela determina o grande pensamento de como o brasileiro deve agir perante a água, né? Tanto pessoa física, quanto jurídica, quanto governo, quanto entidades não governamentais e etc. Ela é tão importante, essa Lei 9433, que a gente chama ela de Política Nacional de Recursos Hídricos. Política nacional. Ela demorou vários anos em discussão até ser aprovada, mas ela determina como a gente deve pensar em relação à qualidade da água aqui no Brasil. Atenção, ela determina como nós devemos pensar, nos comportar. Detalhes muito detalhados são dados em um outro ato normativo que eu já vou falar para vocês. A primeira coisa que a Política Nacional de Recursos Hídricos fala são os fundamentos. Quer dizer, quais são os conceitos básicos que a gente vai usar para fazer toda a legislação e fiscalização
do uso da água no Brasil. Isso são os nossos fundamentos. Primeiro, a água é bem de domínio público. A água pertence a todos. Ela não pertence ao governo, uma empresa, uma pessoa. Ela pertence a todos. E ela tem valor econômico. Então, deve ser cobrado valor econômico, dinheiro, o FUNFA, para alguém que utiliza a água. Então, hoje, quando vocês vão pagar a conta de água da Sanepar, vocês não estão pagando só o serviço da Sanepar, mas vocês estão pagando também pelo uso da água. E esse dinheiro vai direto para o poder público para poder reverter em benefício de todos. Quando a gente tem escassez de água, o uso prioritário é consumo humano e tirar a sede dos animais. Sempre. Então, por exemplo, eu tenho uma represa qualquer, ela serve para gerar energia elétrica, para irrigação de culturas agrícolas e para abastecimento humano. Se começar a faltar água, descer muito, abastecimento humano é prioritário. Posso parar a energia elétrica, posso parar a irrigação. De preferência, quando você vai usar água, recurso hídrico, deve ser dado prioridade para usos múltiplos. Então, eu tenho, de novo, o caso da mesma represa, para irrigação, para dessedentação de animais, para recreação, para energia elétrica, para consumo humano, ótimo. Quanto mais usos a gente dá para a água, melhor. Um outro fundamento é que a bacia hidrográfica é a unidade territorial, tá? Tanto para a política nacional quanto o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Gente, lembrando, a gente estudou isso lá no colégio, né? Bacia hidrográfica é a área geográfica que pega toda a área de influência de um rio e seus afluentes, né? A gente determina a bacia hidrográfica pelos acidentes geográficos, né? Geralmente a bacia hidrográfica está numa região mais baixa, onde que tudo que chove vai para o mesmo rio. E a gestão de recursos hídricos deve ser descentralizada, né, começando com o município, indo para o estado e depois para a União. E deve contar com a participação do poder público, seja governo municipal, estadual ou federal, dos usuários, principalmente grandes empresas, e das comunidades, das pessoas que moram naquela região. Esses são os 6 pontos básicos. A partir daí, toda a legislação é feita. Não só a própria Política Nacional de Recursos Hídricos, mas, porventura, outros atos normativos. Então, a gente pensa o aproveitamento de recursos hídricos no Brasil a partir desses fundamentos. Tá? E esses fundamentos, eles vão dar origem a objetivos, né? Então, por que a gente faz a Política Nacional de Recursos Hídricos? A partir daquelas ideias básicas, daqueles fundamentos, a gente quer fazer uma legislação que proporcione assegurar a atual e futuras gerações a necessária disponibilidade de água, e não só ter água, mas ter água em padrões adequados. A gente tem o Rio Barigui ali do lado, dá para tomar aquela água? Não. A gente tem água. Por que a gente tem que fazer economia de água? A gente tem o Rio Barigui, o Rio Iguaçu, o Rio Belém, o Rio Ivo lá no centro. A gente tem água, mas em qual padrão, né? Então, um dos objetivos da política nacional é que a gente tenha a nossa geração e as outras gerações, olha aí, desenvolvimento sustentável, né? Aproveitar os recursos hoje de tal maneira que as próximas gerações tenham os mesmos recursos, né? Vocês querem que os filhos, os netos, os bisnetos de vocês não tenham água? Ou a água seja tão suja que eles não consigam nem limpar a água para beber? É isso que a Política Nacional de Recursos Hídricos tenta evitar, né? Então, a gente faz agora, para o nosso aproveitamento agora e para gerações futuras. O segundo objetivo é a utilização racional integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte, de tal maneira que eu possa usar a água para diferentes coisas, visando, de novo, o tal do desenvolvimento sustentável. Se lembra, eu falei de desenvolvimento sustentável para vocês na segunda aula, né?
E falei em saúde ambiental também, se eu não me engano, né? Vocês não podem dizer que não sabem o que é. E o terceiro objetivo é a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou aqueles que são gerados pelo uso inadequado de recursos naturais. Né, gente? Evitar enchente. Eu sempre brinco, em São Paulo dá 10 minutos de garoa, metade de São Paulo está debaixo d'água, né? Rio de Janeiro a mesma coisa. Então, a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela tende a se meter, digamos assim, entre aspas, em outras áreas para evitar eventos críticos, como grandes enchentes e etc., ou mesmo a falta de água, né? Outra coisa que ela quer é que a gente não use a água de forma inadequada. Por exemplo, jogar o nosso esgoto nos rios. Isso é o uso inadequado de recursos naturais, né? Como despejo dos nossos restos, né? Não só esgoto, como resíduos sólidos também. E, finalmente, a partir daqueles fundamentos, ela traçou os objetivos, ela precisa de instrumentos, meios para fazer isso. E os meios que a Política Nacional de Recursos Hídricos coloca, que a sociedade inteira, incluindo o governo, incluindo empresas, incluindo vocês, nós, pessoas comuns, entre esses instrumentos estão os planos de recursos hídricos, tanto a nível municipal, estadual quanto federal. E daí vem um que eu quero falar hoje para vocês, que é extremamente importante dentro da análise ambiental, o enquadramento dos corpos de água em classes segundo o uso dessa água, a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos. Professor, eu estou pensando assim lá em casa, fazer um poço artesiano até 200 metros de profundidade e usar água. Posso? Pode, mas você vai ter que, além de cavar o poço e tudo mais, pedir lá para o Instituto de Água e Terra, né, o IAT, antigo IAP, né, que até agora eu não consigo me acostumar com esse novo nome, você vai ter que pedir a outorga do uso de água. Como assim? Você vai ter que pedir uma permissão para usar aquela água e vai ter que pagar por isso. Mas, professor, a água é no meu terreno. Não, a água não é tua, meu amigo. A água é da sociedade como um todo. E daí entra o quarto instrumento, a cobrança pelos recursos hídricos. Um outro instrumento é a compensação a municípios, principalmente quando se faz grandes represas, ocupa grandes áreas, o município não pode mais fazer nada naquela área, então ele é compensado. E o sexto instrumento é o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. Tá? Todos esses instrumentos, a política nacional ela só cita. Eles têm que ter leis complementares, leis ou atos normativos complementares que vão detalhar cada um desses instrumentos. Lembre-se que a Política Nacional de Recursos Hídricos é como se fosse uma constituição, né, sobre o uso da água no Brasil. Então, ela vai dar os grandes parâmetros para comportamento. O comportamento detalhado deve ser em outros atos normativos, tá? Um desses que nos interessa, e eu já vou mostrar para vocês, é o tal do enquadramento dos corpos de água em classes segundo o uso, tá? Este enquadramento, ele tem alguns objetivos, principalmente assegurar água compatível para aquilo que a água for destinada e diminuir os custos de combate à poluição através de ações preventivas, tá? E olha o que a Política Nacional de Recursos Hídricos fala no seu artigo 10º. As classes de corpos de água serão estabelecidas pela legislação ambiental. Então, a Política Nacional diz, olha, vocês precisam fazer o enquadramento dos corpos de água em classe segundo o uso dessa água. Como que a gente vai fazer isso? Vocês têm que fazer um outro ato normativo, tá? Uma outra legislação ambiental, que eu só falei para vocês que vocês têm que fazer isso. Agora, como vocês vão fazer os detalhes em outra legislação, tá? Vocês se lembram na aula de legislação quando eu falei assim, quando você faz uma lei ordinária,
ela precisa passar por um grande processo de discussão. Vai para a Câmara de Deputados, vai para o Senado, volta, vai para o presidente pode votar, sancionar, etc. E daí até dei como exemplo para vocês que a Política Nacional de Resíduos Sólidos levou 17 anos gestando. 17, 18 anos gestando. Ela ficou em discussão durante 18 anos. Não dá para fazer isso com tudo, né? Então, a gente tem outros atos normativos que são feitos por órgãos do executivo para apressar, né? Para ficar mais rápido essa mudança, tá? A política nacional dá os grandes comportamentos, os microcomportamentos, que podem mudar de tempos em tempos. Eu não preciso passar por todo esse processo moroso, né, demorado. Então, eu vou fazer um outro ato normativo. No nosso caso de enquadramento dos corpos de água, segundo o seu uso, a gente tem hoje a Resolução 357 de 2005 do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é um órgão executivo ligado ao Ministério do Meio Ambiente, tá? Que ele detalha o comportamento dado nas leis gerais. É bom lembrar que a Resolução 357 ela foi alterada pela 410 de 2009 e depois 430 de 2011. Essas alterações foram bem poucas, tá? E os números que eu vou mostrar para vocês já é levando em conta essas alterações, tá? Então, de novo, a Política Nacional de Recursos Hídricos dá o grande, ou delimita o grande comportamento que a gente deve ter, nós brasileiros, perante a água aqui no Brasil, tá? Detalhes como outorga, cobrança, sistema de informação, planos de recursos hídricos e o enquadramento, a classificação dos corpos de água quanto ao uso, são dados por outros atos normativos, como a Resolução 357, 410 e 430, por exemplo, pelo CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Tá bom? Por que isso? De repente, a gente tem um trabalho científico mostrando que os organismos que vivem dentro da água são muito sensíveis a chumbo. Daí eu posso, na resolução, que é rápido fazer essa mudança, eu posso ir lá e mudar. Olha, vamos ser mais restritivo para chumbo. Se isso estivesse numa lei ordinária, poderia durar 10, 15 anos para ser feita uma pequena mudança de 2 números, por exemplo, né? Então a gente usa desses atos normativos como principalmente resoluções e portarias para fazer essas mudanças, tá? Mas eu quero deixar bem claro, resolução tem força de lei. É feita pelo CONAMA, não passa por discussão lá no Congresso, mas tem força de lei, tá? Vocês não podem ir contra essas resoluções. A resolução do CONAMA sobre classificação de corpos de água, ela divide as águas em 3 grandes grupos. As águas doces, as águas salobras e as águas salinas. Água doce geralmente são águas interiores, né? Rios, lagos, represas, etc. E da onde vem a nossa água potável normalmente, tá? Águas salinas são águas salgadas com nível alto de sal, geralmente no mar, no oceano. E a água salobra é uma água meio termo ali, tá? A água salobra tem muito no Nordeste, principalmente a água subterrânea. Então, eles vão explorar lençol subterrâneo de água, eles tiram a água salobra. Ela não é boa para beber, mas ela pode ser feita algumas outras coisas, ou pode ser dessalinizada também. Ela é mais fácil de dessalinizar do que as águas salinas, águas do oceano, tá? É interessante que ali no parágrafo único da classificação de corpos de água, vocês podem ver que as águas de melhor qualidade, aquelas puras ou quase puras,
elas podem sim ser aproveitadas para um uso menos exigente de água, desde que não prejudique a qualidade da água. Então, eu posso usar água de excelente qualidade para transporte, navio, barco e tal? Posso, desde que esse navio, barco, não polua a água, não prejudique a qualidade daquela água. Mas, assim, a água de melhor qualidade a gente deve reservar para usos mais nobres. E o uso mais nobre de todos é o consumo humano, tá? Águas de menor qualidade a gente daí deixa reservar para usos menos nobres. Pessoal, eu vou dar ênfase agora para vocês para a classificação de água doce, que esse é o mais importante e é, assim, 99% do que a gente analisa, faz em análise ambiental relacionada à água, é a água doce, tá? A água doce, ela se divide pela classificação vigente aqui no Brasil em 5 grupos, perdão. Classe especial, classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Por até o próprio nome, título, classe especial é aquela ótima água, maravilhosa. Classe 1 é ainda muito boa, excelente. Classe 2, um pouquinho pior. Classe 3, pior ainda. E classe 4 seria aquela água pior que todas, tá? Mas eu até depois, quando eu falar de classe 4, eu quero fazer uma observação com vocês. Então, a classe especial, aquela água linda, maravilhosa, fantástica, quase água mineral lá. Pega lá o pessoal da Ouro Fino ali de Campo Largo, né? É uma água tão boa que a gente vai destinar ao consumo humano com uma leve desinfecção, só para tirar, porventura, algum micro-organismo patogênico que estava ali. Não preciso fazer nenhum tratamento a mais. Que nem a gente viu na aula passada, né? Aquele videozinho. É água que serve para equilíbrio natural das comunidades aquáticas, então áreas de preservação, a preservação de ambientes aquáticos em áreas de conservação, proteção integral e assim por diante. A classe 2 é uma classe um pouquinho pior. Vamos dizer assim que classe 1 hoje no Brasil tem muito pouco. Classe especial no Brasil tem muito pouco, tá? A classe 1 é uma água de excelente qualidade, pode ser usada ao consumo humano após um pequeno tratamento, um pouquinho mais sofisticado que uma simples desinfecção, mas normalmente a gente não precisa se preocupar muito com isso. Por isso, essa água também é usada para proteção de comunidade aquática, recreação de contato primário, aquele que a gente entra dentro d'água, né? Natação, esqui aquático, mergulho, etc. É a água que a gente pode usar na irrigação de hortaliças, principalmente aquelas que a gente come cru, frutas como morango, por exemplo, que se desenvolvem rente ao solo, né? Então, por exemplo, a gente em volta das grandes cidades tem chamado cinturão verde, né? Onde que o pessoal planta alface, cenoura, morango, etc., que são plantas que a gente come normalmente crus, né? E elas ficam junto ao chão. Se eu uso água muito suja para irrigar essas plantações, aquela água vai entrar em contato com as plantas e a gente pode consumir plantas contaminadas, tá? Então, a água de classe 1 é tão boa ainda que a gente pode usar para irrigar esse tipo de plantação. E é a água usada para a proteção de comunidades aquáticas em terras indígenas. A água de classe 2 é um pouquinho pior. Ainda dá para usar para consumo humano, mas eu preciso daí um tratamento de água convencional, que é aquele que a gente viu a aula passada. Aquele é o convencional, tá? A água ainda está boa o suficiente para usar em proteção de comunidade aquática e mergulhar lá dentro, natação, esqui aquático, mergulho, né? Recreação de contato primário. A gente ainda pode usar para irrigação de hortaliças, mas daí a gente pode usar para plantas frutíferas, parques, jardins, campo de futebol, etc. E é a água que é utilizada para aquicultura, cultivo de organismos aquáticos, como peixes, por exemplo, e atividade de pesca,
Quem de vocês gosta de ir lá em Pesca e Pague final de semana e puxar um peixinho, né? Esses dias um amigo meu, lá no Mato Grosso do Sul, foi num Pesca e Pague no Pantanal e pegou pacu de 15 quilos, pessoal, desse tamanho, né? Ele não soltou de volta, ele levou para casa para comer, né? Porque pacu, inclusive, tem uma carne muito gostosa. A classe 3 de águas doces já é uma água piorzinha. Ela serve para consumo humano, mas aí eu preciso ter um tratamento até avançado, bem mais caro. Irrigação, dá para fazer? Dá, mas culturas arbóreas, aquelas que dão em árvore, né? Abacate, eu estou cheio de abacate aqui em casa agora, né? Pitanga eu tenho aqui em casa, limão, laranja, maçã, pêssego e tal. Dá para usar em culturas cerealíferas, né? Como milho, trigo, ou forrageiras, como pasto. Classe 3, teoricamente, ainda dá para fazer pesca amadora, né? De preferência, aquele que ele pega e solta. Recreação de contato secundário, onde que eu passeio de barco, pesco, etc. E dá para tirar a sede de animais. A classe 4, essa é a pior água de todas. Não dá para fazer nada disso que a gente falou até agora. Só dá para fazer navegação e harmonia paisagística. Só isto. Um lago lá bonito, mas a água está podre, né? Gente, só para vocês terem ideia, vamos voltar um slide aqui. O Rio Barigui hoje, a última classificação que foi feita, ele pertence à classe 2. Então, como que a gente faz isso? Eu já vou mostrar para vocês que cada classe tem características diferentes, tá? A gente vai lá, pega a água do rio, pega a água do lago, analisa, vê daí em qual classe ele vai ser classificado, em qual classe aquele rio vai ser classificado. Isso é o que a gente faz. Isso é o que a gente faz. Isso é o que a gente faz. Mas o que a gente deveria fazer? Por exemplo, a gente deveria assim, o Rio Barigui, ali que passa do lado da Uniandrade. Para que a gente vai usar o rio? A gente vai usar o rio para pescar. A gente vai usar o rio para pegar água para consumo humano. Então, ele pode ser classe especial 1, 2, classe especial 1 ou 2, tá? Até 3, mas a classe 3 a gente já não recomenda mais para consumo humano, tá? Daí, eu faço análise. Se ele não entrar em nenhuma dessas classes, especial 1 e 2, eu tenho que limpar o rio. Porque a classificação deve ser em função do uso, não da análise, teoricamente. Eu quero que vocês entendam. A gente vai fazer a classificação conforme o uso. Eu quero usar essa água para tal uso. Eu venho aqui, qual classe é esse uso? Tá, classe 2. Ótimo. Daí eu vou fazer análise. Eu peguei os resultados da análise, não se enquadrou em classe especial 1 ou 2, eu tenho que limpar o rio, tá? Ou não usar para aquilo. E hoje no Brasil a gente faz esse inverso. A gente vai lá, coleta água e vê em qual classe, em relação aos resultados da análise, em qual classe ele se encaixa. E daí determina o uso. O Rio Barigui hoje, aqui em Curitiba, ele é classe 2. Ele foi classificado há muitos anos atrás como classe 2. Obviamente, ele não é mais classe 2, ele talvez não seja nem classe 4. Professor, tem mais coisa do que classe 4? Não, mas o Rio Barigui está tão ruim, tão ruim, tão ruim, que eu classificaria como classe 35, alguma coisa assim. Ele é um rio virtualmente morto, né? Então, agora eu estou exagerando, tá, gente? Classe 35 não existe nem vai existir, tá? Eu tenho quando eu vi que o Rio Barigui era classe 2, eu entrei em contato com uma ex-aluna que trabalha na Secretaria Municipal do Meio Ambiente com recursos hídricos. Eu perguntei, como que o Rio Barigui pode ser classe 2? Ele não é classe 2. Ela me falou o seguinte, a Prefeitura de Curitiba, ela está fazendo um trabalho enorme de pesquisa para reclassificar os rios de Curitiba.
Isso significa que ela precisa fazer uma série grande de análises em vários pontos de cada rio. Isso vai demorar algum tempo e vai custar muito dinheiro, mas muito, alguns milhões de reais em análise, tá? E daí, no final, eles vão reclassificar os rios de Curitiba. Mas o certo seria eu primeiro dar um uso para o rio, daí fazer análise da água, e se por acaso os resultados daquela análise não entrarem naquele uso, eu tenho que limpar o rio. Este é o correto, não é o que a gente faz na prática. Na prática, a gente vai lá, coleta a água, faz análise, e daí vê em qual classe ele se encaixa. E daí determina o uso que pode ser dado para aquele rio. As águas salinas, pessoal, elas também são divididas em classe especial, classe 1, classe 2 e classe 3. Elas não têm classe 4. E as águas salobras são divididas também em classe especial 1, 2 e 3, também não tem classe 4. Como a nossa preponderância aqui, a nossa prioridade é a água doce, eu só estou deixando para falar sobre a água doce para vocês, tá? Mas, professor, o senhor falou que a gente vai lá, faz coleta, analisa e compara para ver em qual classe ele vai estar classificado, em qual classe a gente pode colocar aquele corpo de água, lá o rio Paraguai, por exemplo. Então, precisa ter parâmetros, né? Tal análise precisa estar disso até isso, daí a outra classe disso até aquilo, e assim por diante. Pois é, pessoal. Então, eu vou mostrar a classe 1, 2 e 3 para vocês aqui, tá? Até a classe 4. Não vou mostrar a classe especial. Como assim? Já vou mostrar por quê. Calma lá. Então, quais são as características de um corpo de água para ser classificado como classe 1? Ele precisa ter certas condições de qualidade de água. Por exemplo, não verificação de efeito tóxico crônico a organismos. E daí entra aqueles bioensaios lá do trabalho que eu mandei para vocês, pessoal. Se lembram disso? Aqueles bioensaios. Olha aqui, professor, para determinar a classe da água de um rio, por exemplo, eu preciso fazer esses bioensaios? Preciso, tá? Eu não posso ter materiais flutuantes como espumas, madeira, plástico, papel, braço, perna, cabeça, corpo inteiro. Não posso ter isto. Não posso ter óleos e graxas. Não posso ter qualquer coisa que dê gosto, odor, cheiro à água. A água teve cheiro. Já não é classe 1, tá? Olha só, já não é classe 1. Eu não posso ter corantes, eu não posso ter resíduo sólido. Professor, eu vi um pneu ali. Então, já não é a classe 1. Eu só posso ter, no máximo, 200 coliformes termotolerantes por 100 ml de água. Isso a gente vai ver tudo a aula que vem, tá? Detalhar cada uma dessas características, como fazer análise, a gente vai ver a aula que vem. Não se preocupem com isso. Agora eu estou dando os grandes parâmetros. Coliformes termotolerantes, vocês sabem, né? Coliformes, a gente começou a estudar coliformes totais, que vivem em um range, numa variabilidade grande de temperatura. Daí a gente começou depois, dentro dos totais, a gente tem os termotolerantes, que precisam de temperaturas mais altas, e dentro dos termotolerantes a gente tem Escherichia coli. Eu acho que vocês já tiveram um pouco sobre isso, mas a gente vai falar lá que vem também, tá? A DBO, demanda bioquímica de oxigênio, pode ser no máximo 3 ml por litro de água, né, em termos de oxigênio. Demanda bioquímica é quanto que quimicamente, por processos químicos, processos bioquímicos através de micro-organismos, precisa ter de oxigênio naquela água, tá? A DBO é um parâmetro ruim, quer dizer que quanto mais alta a DBO, pior é a água, tá? OD é oxigênio dissolvido. A gente vai ver detalhes tudo na aula que vem. OD é oxigênio dissolvido. Não pode ser inferior a 6 miligramas por litro de água, tá?
em oxigênio. Oxigênio dissolvido é uma característica boa. Quanto mais alto o oxigênio dissolvido, melhor é aquela água. A turbidez só pode estar até 40 unidades nefilométricas de turbidez, chamada UNT. A turbidez é aquela água que a gente não consegue enxergar por ela. Quanto maior a turbidez, pior é. A cor verdadeira, o nível de cor natural do corpo de água em miligramas, PT por litro, também quanto maior a cor verdadeira, pior é. E o pH deve ser entre 6 e 9. O ideal é pH 7. Mas não é só isso, tá, gente? Olha aqui, olha que legal. Eu coloquei as principais lá. Tem clorofila, cianobactéria, sólidos totais, um monte de metais: alumínio, antimônio, arsênio, bário, berílio, boro, cádmio, chumbo, cianeto, cloreto, cloro, cobalto, cobre, cromo, ferro, fluoreto, fósforo, lítio, manganês, mercúrio, níquel, nitrato, nitrito, nitrogênio amoniacal, prata, selênio, sulfato, sulfeto, urânio, vanádio, zinco. Daí tem um monte de parâmetros orgânicos, principalmente agrotóxicos, né? A lacloro, a atrazina. A atrazina, a lacloro estão proibidos no Brasil. Já aldrin, diedrin, carbaril também está proibido, 2,4-D também está proibido já. DDT já não existe mais há muito tempo, e daí também os hidrocarbonetos, né, como hexaclorobenzeno, tolueno, toxafeno, xileno, e assim por diante, tá? Então, só para vocês terem ideia, para determinar a classe de água, eu preciso tudo isto daqui, tá? E esses são os parâmetros máximos autorizados. Passou disso, já é uma classe de água pior. Professor, quantos parâmetros a gente tem que analisar? Olha, eu não sei de cor, mas mais de 100. Mais de 100. Por isso que sai muito caro fazer a reclassificação dos corpos de água, por exemplo, aqui em Curitiba. Esses daqui são os principais, tá? Mas tem todos aqueles outros nas tabelas. Professor, são mais de 100. E se passar um deles, todo o resto está conforme aquele classe lá. Digamos, classe 1. Se um deles passar, vai para a classe 2. Azar. Um passou, vai para a classe 2. Não tem nenhum problema. E a classe 2, quais são as características? Olha só. Eles não podem ter mais do que 1.000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros, não pode ter corante nenhum, a cor verdadeira até 75, turbidez até 100. Classe 2 é pior, tá, gente? Classe 1 é melhor, classe 2 é pior, classe 3 pior ainda, 4 pior ainda. O DBO, que é uma característica ruim, demanda bioquímica de oxigênio, até 5 miligramas. O oxigênio, que é uma característica boa, não menos do que 5, clorofila até 30, densidade de cianobactérias 50 mil células por ml, tem o fósforo até 0,030 miligramas por litro, em ambiente lêntico parado, ou até 0,05 em ambiente intermediário, onde a água corre mais rápido, e assim por diante. Eu não vou mostrar aquelas tabelas que eu mostrei para a classe 1, gente, isso não é para decorar, é só para informar. A classe 3 não pode ter efeito tóxico agudo a organismos, os nossos bioensaios, não pode ter material flutuante, não pode ter óleo e graxa, não pode ter substância que dê gosto ou dor, não pode ter corante, não pode ter resíduo. Coliformes termotolerantes, daí já pode ir até 2.500 por 100 ml. A gente viu que na classe 1 é 100, na classe 2 é 1.000 e na classe 3 já é 2.500. Cianobactéria não pode ter mais do que 50 mil, DBO não pode ter mais do que 10, oxigênio dissolvido tem que ter no mínimo 4, turbidez até 100,
cor verdadeira até 75 e pH entre 6 e 9, né? E na classe 4, que é pior água, então aqui os parâmetros são mais flexíveis ainda, pode começar a ter um monte de coisa, né? Material flutuante, não pode ter. Odor e aspecto, não pode ter objetos lá que provoquem odor e deem um mau aspecto. Óleos e graxas, pode ter, mas aquele que aparece bem pouquinho, espalhado, etc. Substâncias que são sedimentáveis, que podem ir para o fundo do canal, não pode ter. Fenóis totais, até 1 miligrama por litro. Oxigênio superior, tem que ser no mínimo 2, e pH entre 6 e 9, tá? Estas são as características para cada uma dessas classes. Professor, o senhor só fez a gente ficar mais confuso ainda, professor do céu. O que vocês têm que saber? Aquelas tabelas que eu mostrei lá, com todos aqueles metais e tal, aqueles números, não precisa saber. Mas vocês têm que saber que passar de uma categoria melhor para uma categoria pior, a qualidade de água, o que vai sendo proposto, o que vai sendo colocado, vai ficando cada vez pior. Para ajudar vocês, olha como o professor Klaus é bonzinho. Para ajudar vocês, eu fiz um resumo prático da nossa aula, tá? Nem eu decoro tudo. Pessoal, vocês esperam um pouquinho aqui. Vocês não estão vendo. Desculpa. Eu fiz um resumo prático da nossa aula, tá? Este material também está lá na nossa semana de hoje, na semana 5, tá? Ele também está lá. Nesse resumo, eu coloco o principal que vocês precisam saber: os fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, os objetivos e os instrumentos. O instrumento mais importante para nós agora, no momento, é o enquadramento em corpos de água em classes. Opa, pessoal, aqui está duplo, tá? Não sei por que foi duplo, tá? Mas eu coloquei aqui um quadro básico com algumas características básicas sobre cada classe de água doce. Especial 1, 2, 3 e 4. Aqui são as destinações. Vocês veem que a classe especial é a melhor água de todas, depois vai piorando até a classe 4. E dá para ver isso na destinação. E aqui, algumas características básicas: coliformes termotolerantes, a DBO, demanda bioquímica do oxigênio. Coliformes, quanto mais alto, pior é a água. DBO, quanto mais alto, pior é a água. Oxigênio dissolvido, quanto mais alto, melhor é a água. Turbidez, quanto mais alto, pior é a água. E pH, todas, na verdade, deve ficar entre 6 e 9, tá? pH abaixo de 6 é muito ácido e pH acima de 9 é muito básico. Aqui eu falei da classe 1, a água muito boa. A classe 2, vocês vão ver que a água está piorando. A classe 3, pior ainda. A classe 4, a gente pode dizer que é tudo que é pior do que a classe 3. E a classe especial é tudo que é melhor do que a classe 1. Então, essas são as dicas básicas, tá? Consultem também esse resumo, que ele vai ser muito importante para as nossas aulas. Pessoal, já são 10h20, nossa senhora. Eu dou as minhas lives aqui toda semana e geralmente as minhas lives têm 1h e pouco, né? Não são só os 40, 45 minutos e não é só a cada 15 dias, né? Eu dou live toda semana para vocês. Toda semana vocês têm que me engolir, têm que me aguentar aqui na sala de aula, né? Pessoal, lembre-se, eu concordo com vocês, pode ser chato a legislação, mas quando a gente faz análise ambiental,
É meio caminho andado. Professor, eu tenho uma empresa que eu preciso pegar água do rio lá para a empresa, né? Eu tenho que fazer todas aquelas análises para saber como que está a qualidade de água na empresa, para daí ver se eu preciso fazer um tratamento para poder usar no dia a dia da empresa. Não posso usar qualquer água, né? Num processo produtivo ou mesmo em alguma outra coisa. Gente, eu vou dar um exemplo da área de saúde que até hoje me deixou assim bem embasbacado, bem preocupado. Há muitos anos atrás, uma clínica de diálise lá no interior de Pernambuco, acho que foi em Olinda. Ela pegava água, vocês sabem que diálise precisa uma grande quantidade de água, né? Ela pegava a água de um rio lá perto da clínica, e inclusive com um caminhão-tanque, e usava a água. Teve uma época que a água estava muito ruim desse rio. Não era água boa, não era classe especial, não era classe 1, não era classe 2. E eles usaram a água mesmo assim, principalmente com cianobactérias. Eu falei das cianobactérias para vocês. Eu me lembro que em questão de uma semana morreram mais de 100 pessoas submetidas à diálise lá dentro. Então, pessoal, qualidade de água é muito importante. Qualidade de água a gente tem que tomar cuidado, tá? Senão a gente pode trazer problemas sérios para o que a gente usar aquela água. Temos que classificar os rios. O Rio Barigui, classe 2, mas isso não é mais classe 2. Ele já foi um dia classe 2. Ele não é mais classe 2 com toda certeza, tá? Ele está muito pior. Inclusive, se existisse mais classe, ele seria acima da classe 4 ainda. Pior do que a classe 4 ainda. Tá bom, pessoal? Dúvidas, pessoal? Vamos lá, dúvidas. Não é porque é quinta-feira que a gente vai perder o ânimo. Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida, algum problema? A princípio, não, professor. Às vezes eu até revejo a aula lá. Tá tranquilo. Ótimo, Cauane. Eu gosto de ouvir isso, tá? É sério mesmo. Às vezes eu até revejo a aula lá. Legal. E vocês sabem que eu estou à disposição de vocês aqui para tirar dúvidas mesmo durante a semana, tá? O professor não é só o professor naquele horário, é nos outros horários também, tá? A Camila mandou também. Ótimo. Oh, eu revejo para fazer os resumos mesmo. Que legal, Camila. A dica que eu dou para vocês, o meu filho entrou na faculdade agora, eu falo isso todo dia para ele. Primeiro, não percam a aula, mesmo que seja uma aula remota, tá? Não perca a aula, preste atenção. Não durma na aula. Eu puxo, olha, se eu puxo a orelha de vocês, imagina o que eu faço com meu filho, né? Não percam a aula, não durmam na aula, tá? Prestem bem atenção e depois revejam a matéria, como a Cauane falou. E façam resumos, como a Camila falou. Adorei isso. E agora eu queria que vocês tirassem 5 minutinhos. Ainda não são 11 horas, a nossa aula, se fosse presencial, seria até as 11, né? Tirem 5 minutinhos e vão lá na atividade de frequência, tá? A atividade de frequência, ela não serve para mim só para dar presença para vocês. Ela serve para... Olha, a Célia já respondeu. Célia, você é muito rápida. Ela serve também para vocês relembrarem a matéria, fazerem um exercíciozinho. E a atividade de frequência faz bem à saúde. Para bom entendedor, meia palavra basta, pessoal. Outra dica que eu quero dar para vocês, vocês já comecem o trabalho, já dividam em equipes e já comecem o trabalho, tá, gente? É muito importante isso, que vocês não percam tempo. Não deixem o trabalho para a última hora. Vocês me conhecem, sabem, o professor Klaus é muito gente boa, legal e tal, mas o professor Klaus exigente. Eu quero formar os melhores biomédicos da face da Terra, e vocês vão ser os melhores biomédicos da face da Terra. Por isso eu vou exigir, tá? Já comecem a estudar para a prova, que vocês sabem que a prova do professor Klaus não é fácil, né? Então, vamos trabalhar. A área da análise ambiental é muito legal, gente, é muito apaixonante.
E é uma área que vocês podem trabalhar também, como biomédicos, né? Está lá na resolução das atribuições do biomédico. Se eu não me engano, é a resolução 75 do Conselho de Biomedicina. Não me lembro do número, não guardo esses números, mas eu acho que é alguma coisa nesse sentido. Vamos lá, então, pessoal. Eu vou abaixar a aula, vou terminar a gravação, vou abaixar a aula e já vou disponibilizar para vocês. Acho que até 13h está disponibilizado no portal. Se algum dos colegas não pôde assistir a aula, fala lá, ó. Tá gravado lá no portal para eles. Tá bom? E já entre na semana 8, já está aberto o olhinho lá para vocês verem. A semana 8 está o trabalho e já comecem o trabalho. Tá certo, pessoal? Não tem desculpa, não sei do trabalho. Falei na gravação, falei na live, tá na gravação e tá lá na semana 8. Tá bom? Alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? A gente fazer alguma observação? Nada? Então, gente, continue tomando cuidado com o Covid-19. A gente ainda tem muita gente morrendo, tá? Infelizmente, e a gente tem que continuar tomando muito cuidado, tá? Quero ver vocês na próxima quinta-feira, 9h da manhã, aqui na nossa tradicional live de análise ambiental. E quero ver a carinha de vocês. Célia, semana que vem, compromisso teu, hein? Mostrar a carinha aí. Tá bom, Célia? Vamos lá. A Célia e o Felipe, que já me prometeu, e o Felipe não aparece. Eu cobro. Vamos lá. Gente, até a semana que vem, gente. Vai ser um prazer receber vocês de novo nessa live, tá bom? Professor, Fale, Cauã. desculpa não responder aquela hora, eu não estava abrindo o microfone. Não tem Daí problema, eu, Cauã. daí eu tinha travado meu celular, daí eu clicava e não. Por isso que eu demorei a dar uma respondida lá. Você sabe que eu também tenho tido problemas, então eu que agradeço, Solange. Eu também tenho tido problemas, então eu entro geralmente 10 para as 9, 5 para as 9 para resolver o problema. Vocês sabem que eu odeio eu atrasar, né? Eu fico nervoso quando eu atraso, né? Eu admito até o Sim. atraso de vocês. Vamos deixar passar sem Não, mas problema. eu tava com o neném acordado aqui, daí por isso que eu acabei entrando atrasada, mas Não tem problema. Não, nem esquenta, Cauane. Que idade que tem teu neném? ele tá com 1 mês e 20 Nossa, dias. nossa, que bonitinho. Saudades dos meus. O meu bebê tá com 18 anos. Ai, saudade É, do bebezinho. eu tenho um de 6 e um de 1 mês e pouquinho. Ai, que coisa boa. Aproveite muito e cuide muito bem, dê muito amor e carinho para eles. Tá bom, Sim, Cauane? tá joia. Sem crise aqui quanto a mim. Um abraço para vocês, então. Até semana que vem, pessoal. Até lá. Tchau, Tchau, tchau. tchau.